Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Eu habituei-me ao longo dos tempos a ouvir o PCP a imaginar um filme antigo e ultrapassado. Desta vez não é o caso, é mesmo o filme errado. E eu vou-lhe explicar porquê. No início era um governo morto à nascença. Ora, o governo perdura há 11 meses e tem assumido decisões fundamentais para um país que se encontra estável e com crescimento económico e social. O número de pessoas ativas é o mais elevado de sempre. A economia portuguesa está em crescimento. Existe um enorme investimento para recuperar os serviços públicos. O fim da guerra instalada entre várias classes profissionais e o Estado. O alívio fiscal do IRS. O aumento do complemento solidário para idosos, os medicamentos gratuitos e o alargamento dos seus beneficiários. Existe um maior investimento na construção de mais habitação. O novo aeroporto e a terceira travessia sobre o Tejo. O programa de emergência e transformação na saúde. O plano de ação para as migrações. O plano Mais Aulas, Mais Sucesso para a Educação. A agenda anticorrupção. A reforma da administração pública. O programa Acelerar a Economia. Enfim, está em curso um verdadeiro plano e uma estratégia de transformação do país com melhor e maior solidariedade social, como não acontece há muitos anos em Portugal. O Primeiro-Ministro tem níveis de aceitação e de popularidade elevados junto do povo português. A oposição não aprecia e não quer. Como não conseguem destruir as políticas do Governo, querem destruir o Primeiro-Ministro. É um exercício cínico e indigno. Esta vertigem sem causa ou fundamento a que temos assistido é impulsionada por partidos populistas, mas alimentada por partidos que devem ao país maior institucionalidade e respeito e coloca gravemente em risco a estabilidade política. O PCP, os senhores deputados, não se importam. O país não é prioritário para os senhores deputados? Total transparência, sem dúvida. O Primeiro-Ministro declarou tudo e não escondeu nada. Total transparência, sem dúvida. Quem não deve, não teme. Mas o que estamos aqui a fazer, se o Primeiro-Ministro já respondeu sobejamente a todas as questões? Primeiro era a casa construída com benefícios fiscais e mais não sei o quê. Como acabou, não existiu abuso ou benefício, mas sim o arquivamento pelas instâncias judiciais. Depois era uma mediadora imobiliária que, mercê de um plano urdido anos antes, iria beneficiar da alteração da lei dos solos em momento e lugar a determinar, mas que seria um evento que aconteceria porventura. Esta historieta caiu após vários dias a debitar nos comentadores. Agora é o grandioso problema de ter trabalhado na sua área profissional antes de assumir responsabilidades políticas. Claro que na mente dos arautos do regime não podia trabalhar para pessoas ou determinadas empresas porque, anos futuros, seria eleito presidente do PSD, a maioria absoluta do Dr. António Costa iria apodrecer, o PSD viria a ganhar eleições, assumindo Luís Montenegro as funções de Primeiro-Ministro. Mas não podia trabalhar para quem o conhecia e nele depositava confiança. E tudo isto porque nesse tempo futuro, que ainda não ocorreu, poderia acontecer a hipótese do Primeiro-Ministro se encontrar em posição de decidir sobre um hipotético assunto. Não podia trabalhar. Tinha de viver de favor, de auxílio de familiares, tinha de viver de empréstimos de amigos. Não existe mais nenhum político de quem se conheça completamente o seu património e da sua família, os seus rendimentos e da sua família. Nos últimos 15 anos, os bens que adquiriu, ele próprio e a sua família, quais as suas fontes de financiamento e formas de pagamento e para quem trabalhou, quando podia trabalhar para quem quisesse. Isto já não é escrutínio legítimo, isto é tirar lama para cima das pessoas. Senhores deputados, muito rapidamente, eu pergunto-vos qual é a alternativa de governo que propõem para o país
e quais as políticas a seguir. Andam os senhores deputados a alimentar uma polémica artificial para enlamear o Primeiro-Ministro e lançar o país numa crise política e numa crise das instituições. Esta é a pergunta que os senhores deputados têm que responder, não só nesta Câmara, mas sobretudo ao país e aos portugueses. E aguarda-vos uma moção de confiança.